Vocês estavam ouvindo a música, não estavam? Tava assim, Cris. Tá, então tá. Não mudou muita coisa do ano passado, a atualização. Então, vamos só aterrar aqui na nossa aula, nesse momento, nos conectarmos com a presença da energia crística. Então, se vocês puderem ficar sentados com o pé no chão, com os pés no chão, ótimo, tá? Se quiser fechar os olhos, pode fechar, mas fica tranquilo, o momento é só mesmo de conexão com o divino. Então vamos inspirar profundamente pelo nariz, soltar o ar lentamente pelo nariz. E a cada ciclo de respiração, você vai relaxando ainda mais o seu corpo, vai acalmando a sua mente. Inspirando profundamente pelo nariz e soltando o ar lentamente pelo nariz. E agora eu te convido a abrir o olhar da sua imaginação e visualizar, sentir raízes saindo da sola dos seus pés, indo em direção ao centro da Terra. E ao chegar ao centro da Terra, as suas raízes sugam a energia, a força, a coragem que vem do centro da Terra. E essa energia entra pela sola dos seus pés, vai subindo pelas suas pernas, até alcançar o seu coração. Sinta seu coração se expandindo com o amor que vem da Terra. E lá do alto, você visualiza um ponto de luz, e dele desce um fio de luz dourado que vem descendo em sua direção e toca o topo da sua cabeça e desce para encontrar o seu coração e se unir com a força da Terra. Nesse momento você é a conexão entre o divino e a Terra. E você sente essa energia amorosa te fortificando, abrindo a sua mente, te trazendo paz, calma. Aumentando a sua união com Jesus e com esse momento sagrado. E com seu coração expandindo, você faz a sua prece, a sua oração. Intenciona algo para essa Páscoa, para o dia de hoje.
lembrando que Jesus nos disse: o que pedires em meu nome, o Pai vai dar, vai ouvir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Faça a sua oração. Inspire profundamente pelo nariz. E devagarinho vai mexendo os dedos dos pés, das mãos. Devagarinho vai mexendo o teu corpo. E por último, abra os olhos. Uma honra ter vocês aqui, meninas, de Norá novamente. É bom, eu estava pensando assim, a gente já estudou isso, né, de Norá, mas é sempre bom relembrar. Assim como tudo na Bíblia, como todas as passagens, como os livros, né, que a gente lê e relê. Por quê? Porque a gente esquece de alguns detalhes. Quando a gente lê um livro, assistiu uma aula, a gente estava em outro momento, então a gente deu atenção mais a um aspecto, e hoje a gente, um ano depois, né, vamos dizer assim, a gente vai ter praticamente a mesma aula. Vai ser um pouco diferente, mas eu gosto, eu vou trazer novamente o estudo, a pesquisa do Dr. Frederic Zuri, eu esqueci o sobrenome dele, vou lembrar. Porque é o do médico criminalista, né, que ele examinou exatamente o que Jesus passou lá no Monte das Oliveiras. Eu acho isso muito interessante porque é algo que ninguém fala, ninguém vê esse outro lado da Páscoa, né, que Jesus, apesar dele ser um espírito de alta estirpe, um espírito totalmente evoluído, ele, quando estava na Terra, ele sofreu as dores e todas as angústias da carne. Não é porque Jesus era Jesus, o ser iluminado, o Filho de Deus, que ele não sentiu dor, que ele não teve medo. E aí a gente vai ver aqui, é, através dessas passagens, como ele sofreu realmente como um ser humano. Então, nisso, a gente vê que Deus não poupou Jesus, nem poderia. Por quê? Porque existe uma lei universal que rege tudo que existe no nosso universo, que são as leis divinas, são as leis de Deus. E Jesus, ele não poderia estar isento de sofrer dessas leis, entende? Então, na Terra, ele sofreu como um ser humano. Então, eu gosto muito de trazer, eu vou trazer no final, esse estudo, tá? Do que aconteceu no corpo dele, por que ele suou sangue, né? A angústia, o flagelo que ele sofreu, como é que eram as leis. E a gente vai não só transcender esse momento, mas também trazer um olhar mais científico, um olhar também criminalista, porque a gente não pode esquecer que houve um
assassinato, né? Apesar de ser a lei do momento, não deixa de ser uma morte que hoje a gente vê que é algo absurdo. E também trazer a reflexão de 200, 2000 anos depois, o que que a gente evoluiu desse momento, né? Então vamos lá. Boa noite, Sandra. Ai, meu Deus do céu, que honra a Sandra estar aqui. Sandra foi a minha primeira professora do Livro dos Espíritos. Quantos anos isso? Há mais de uma década. E a gente tem contato até hoje, mesmo estando distante. Gente, bendito seja o nosso grupo do SEMA, né, Sandra? Ela está em trânsito, então não precisa abrir câmera, falar nada, não tem problema. Américo, que bom que você chegou a tempo e vamos começar a nossa aula. Se vocês tiverem dúvida, coloca ah, ele coloca aqui no chat, ou então levanta a mãozinha, alguma coisa, ou tiver alguma coisa para algo para poder é, incrementar aqui na nossa aula, né? É uma conversa, e vamos lá. Então, antes de tudo, eu quero falar um pouquinho do simbolismo. Eu vou trazer um vídeo aqui também do Haroldo que explica. Eu não vou explicar o que é Páscoa, acho que todo mundo está cansado de saber, mas eu trouxe um vídeo também do Haroldo Dutra que vocês já devem conhecer. Eu sempre posto todo ano, se eu não me engano, a definição dele de Páscoa, a coisa mais linda, tá? Então depois eu vou colocar o vídeo. Mas quando a gente fala de Páscoa, a primeira coisa que vem na nossa mente, né? A gente está falando de renascimento e ressurreição. E quando a gente fala dessas duas coisas, a gente também tem que considerar algo que até pouco tempo eu também não considerava, porque eu não sabia, eu não fazia essa ligação, que é com a primavera. Porque a gente tem que se lembrar que essas tradições nasceram no hemisfério norte. E lá eles estão vivendo o equinócio de primavera. Tá, e o que que isso tem a ver? O que que isso representa? Representa que é um momento de passagem. Então, a Páscoa vem do árabe Pessa, né, que tem a ver justamente com isso, com salto, com passagem. E em hebraico, passa, que tem a ver com passagem, também tem a ver com saltar. E é essa festa que também comemora a libertação dos hebreus do cativeiro, da escravidão que eles viviam no Egito, né? E aí eles saem do Egito e vão em direção à Terra Prometida. Então tem sempre uma associação com saltar, com pular. Então é a passagem deles do Egito para a Terra Prometida, é a passagem do inverno para a primavera, é a passagem da morte para a vida, né? Que vida? A vida que a primavera promove, né? A passagem da vida material para o plano sutil, para o mundo espiritual, né? Que é o que acontece com Jesus. E também representa, pode ser representado por um outro plano de ação, né? Por um outro plano de consciência. Então, tudo isso representa passagem. Antes do advento de Moisés, o Pessa, né, era celebrado, ele celebrava exatamente a primavera e depois ela passa a ser associada com o advento do Êxodo. Então, antes de Moisés, era exatamente isso que eles estavam celebrando, a primavera, tá? E aí depois, com a libertação do povo, que passou a ser comemorado, estou vendo aqui o chat que está escrito, passou a ser celebrado a Páscoa, tá? Já nos países de língua anglo-saxônica, o Easter, né, tem a ver com a deusa Eostre, que é uma deusa germânica, escandinava, que ela estava associada à primavera. Olha só, tudo se liga, ele se liga. Vocês veem, desde ali do Oriente Médio, Jerusalém, Egito, né, e da Europa, diferentes pontos do globo
comemorando a mesma coisa do seu jeito. Então, essa deusa, ela estava associada a renascimento, estava associada também à fertilidade, né? E quem é meu aluno já sabe, né, que eu sempre digo isso. Todas as festas pagãs foram substituídas por festas cristãs. Então, por exemplo, que eu já falei, o nascimento de Jesus, ele passou a ser comemorado no dia 25 de dezembro, por quê? Porque era perto do solstício de inverno, que era uma festa muito celebrada, ela tinha um alcance muito forte, uma festa muito forte, então tinha que ter algo, o cristianismo, a igreja tinha que trazer algo maior ainda, não para abafar, mas eles também queriam a atenção, né? O Dia de Todos os Santos, que é o Halloween, né? O Halloween tem as raízes, as origens numa festa celta, né? O Samhain, que ela marcava o quê? O fim do verão e a entrada do inverno, do mundo escuro, né? E aí a igreja adaptou e criou o Dia de Todos os Santos, né? E o Dia dos Finados, o dia 2 de novembro. Então a deusa Eostre, ela estava ligada à fertilidade, à renovação, ligada à lebre, né, ao coelho, ao ovo. E por que o coelho? Por causa do símbolo da vida, né? A vida que desperta, que é o ovo. E em algumas culturas, como a indiana, eles falam que o universo sai de dentro de um ovo, né? O ovo é um símbolo do despertar da vida. Então a vida começa, a vida desperta, né? Ou um novo plano, ou num novo momento, mas ela vai despertar. Então, Páscoa, né? Peça, passagem, né? Passar de um plano para o outro, isso também está associado da ideia de primavera. Fala aí, América. Cris, eu ia falar sobre essa riqueza, né, de simbolismo que tem na Páscoa, né? Você falou aí do coelho, né? A gente fica pensando coelho nos ovos. Coelho não bota ovos, né? E aí você fica Uma coisa é pensando uma assim, coisa, outra coisa é outra coisa. é outra coisa, mas faz tudo parte, né, desse momento que é a Páscoa. E aí é interessante que realmente, assim, não parece ser algo, como é que fosse assim, acho que foi uma mistura, né, de tudo, assim, tem várias influências aí que surgiu esse momento simbólico que a gente entende aqui no Ocidente, né, como Páscoa. Mas é interessante pensar, né, eu não tinha olhado para o coelho, já tinha visto várias histórias sobre o coelho, mas eu não tinha pensado nessa questão com a renovação, né? Com a ideia do nascimento, da fertilidade, né? O coelho é um animal da fertilidade. Interessante, muito É, bacana. é. E aí associar ainda com uma deusa, sabe? É muito interessante. Quando a gente começa a estudar e ver que tudo é um mentalismo, né? É, tudo está conectado, tudo tá no todo, né? Tudo isso é Deus. É muito interessante olhar para o simbolismo, estudar assim, sem o olhar religioso, né? E você olhar os fatos da forma como eles realmente são, é muito rico. A gente vê muita riqueza em tudo, né? Então, a Páscoa, a Peça, essa passagem, né? Passar por um plano para o outro, né? E isso, gente, associar com a primavera, a gente acha assim, uau, que maravilha, mas isso aí, ó, há milênios eles já sabem, e a gente olha isso aqui e fala que caramba, que máximo, tolinhos, né? Tolinhos, sabe? Sabedorias que se perderam, infelizmente, né? Mas graças a Deus a gente estuda e a gente tem acesso a elas, né? E aí, como é que foi determinada essa data da Páscoa, né? A crucificação de Jesus, ela teria acontecido ali na época da celebração da Páscoa, né? Da Páscoa judaica, né? Então, dentro da tradição cristã, eles copiaram o calendário judaico, tá?
Depois, porque a gente tem informações disso, né? Pelos evangelhos, Evangelho de Lucas, de Mateus, eles falam justamente que a crucificação de Jesus foi dada ali na Páscoa, tanto é que tinha aquilo de esconder logo o corpo, tirar o corpo, né, e tudo mais, porque eles iam entrar ali no. Ih, gente, esqueci o nome, no final de semana deles, que eles não podem tocar em mortos. Ixi, pouco vem. Então, Shabá? Não. isso, é o Shabat. Aí, depois, 4 séculos depois de Cristo, Constantino, sempre Constantino, estabeleceu que a Páscoa seria no primeiro domingo, olha isso, gente, primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera. Então, primavera, lua cheia, próximo domingo. A gente acabou de passar por uma lua cheia. Nós estamos, né, numa lua cheia. A lua rosa, né? Que eu até brinquei. Rosa não teve nada de rosa aqui. A minha foi uma amarelinha normal. A gente teve uma lua cheia poderosíssima, né? Então Constantino já sabia disso. Depois da primavera, primeira lua cheia, a gente vai comemorar no domingo, no próximo domingo, a nossa Páscoa. E isso é muito interessante. Ninguém fala sobre isso. A Lua é o relógio mais antigo da humanidade. Mas aí tem outro lance, né? Ele escolheu justo a lua cheia. É uma pena que um conhecimento tão rico como a astrologia, ela tenha se tornado, né, algo assim místico, né, algo assim mais triste ainda que o misticismo, ele ele se tornou algo meio pejorativo, né, invalidado, quando na verdade o que é místico é o que tende a ser o real, né, o confiável. Mas, enfim, lua cheia é um momento que até os médicos vão dizer, todo mundo fala, né, que as mulheres dão à luz, então é um momento de agitação, é um momento, né, que quem tem transtorno psiquiátrico é que pode ter ali crises, né, tudo relacionado à lua cheia. Mas eu não vou entrar nesse mérito também, eu não domino, né, da astrologia. Mas é muito interessante. Fala aí, Américo. Ô, Cris, você falou da lua cheia. Eu participei de uma cerimônia com algumas medicinas, e aí tinha um pajé, né, que ele estava lá, e ele falou bem assim, que tinha mulheres que estavam de lua, e era um dia de lua cheia, e tipo, estavam no período da menstruação, né? Uhum. E aí ele falou que, né, em dado momento lá da cerimônia do rito, ele disse que ele fez uns rezos, né, para baixar a força, porque elas estavam muito afloradas, as energias, né, o feminino estava muito aflorado. E aí você falou eu nunca tinha associado a questão da lua cheia, né, com essa questão né? E aí ele falou um pouco sobre isso, assim, sobre a menstruação, sobre a fertilidade e o período da lua e o momento que algumas meninas estavam passando ali. Eu achei bem interessante. E aí você falou disso agora, eu me lembrei. Você vê, veio de um pajé, né? Você vê, no fundo, todo mundo se comunica e está falando a mesma coisa. É isso que a gente tem que entender a nossa humanidade, né? Às vezes tem tanta briga entre as religiões, mas no fundo a gente está falando do mesmo Deus, está falando de amor. E tem tanta intolerância ainda, né? Tanta intolerância. Inclusive, né, falando do coelho, o coelho tem ligação com a lua. Na tradição chinesa, a gente vê isso, né? Eu, a gente olha para a lua, a gente vê um coelho. Quem não vê um coelho? Gente, quem não vê um coelho na lua? A gente olha para a lua, a gente consegue ver o Você tá coelhinho. comendo o quê, Cris? Eu não vejo coelho na lua, Eu não. não vejo. Se Ah, você não, mas falasse que vesse um dragão vejo. em São Não, eu vejo Jorge, um alguma coelhinho. coisa assim, Eu vejo um coelho agora o com os. coelho, Eu vejo. Olha só. Hoje ainda dá para ver vou a lua, começar a ainda tá cheia. reparar. Dá para ver as orelhinhas do coelho, gente. Eu lembro, eu era pequenininha. Não sei quem ensinou isso. A gente olhava e eu via um coelho. Agora, meu filho não vê o coelho, meu filho vê um sapo. Agora, eu não consigo ver o sapo que ele vê. Mas assim, na tradição chinesa, tem isso. De repente, vem até disso, de alguma tradição é, oriental, né? Meu pai é japonês, eu não sei. Mas eu sempre associei também que tem um coelho na lua. Vocês não, gente? Sério? Isso é só uma coisa. Mas enfim, mas tem, tá? Com Era a sempre o tradição. São Jorge com dragão. Era a única associação que a gente tinha na lua. Eu vejo um coelho.
Mas vai lá pesquisar na tradição chinesa, tá bom? Também fala isso, associação do coelho com a lua, tá? Agora, o ovo de chocolate, aí, gente, eu já pesquisei, não tem explicação nenhuma. Não tem uma explicação para que exista o ovo de chocolate, tá? Não tem nada na história e nada como simbolismo. Ou seja, né, é algo totalmente comercial, né? Na Idade Média, os ovos eram ovos de galinha pintados, né? Até hoje, eu acredito que na Europa, né? Não no Brasil, isso aqui eu nunca vi, mas pessoas fazem isso, eles pintam os ovos de galinha, né? Era isso, era essa a tradição, tá? E outra Porque o coisa, ah, interessante, né, Cris? Desculpa interromper. Porque não é nem o chocolate em si, né? Porque às vezes poderia pensar, porque estava saindo ali, né? Entrando na primavera, tava vindo o inverno, né? Tipo assim, tava frio e tal. Mas não é a bebida em si, né? É o ovo, né? Que a gente tem. E realmente eu não consigo pensar é. em nada. Mas você entendeu, né? O ovo é da fertilidade, é da abundância, Sim. tá? Do renascimento, né? E de todas Uhum. esse conhecimento, até indiano, que o mundo veio de um ovo, né? Saiu de um ovo. Até Helena Blavatsky, ela fala bastante sobre isso, do ovo como sendo um renascimento também da humanidade. Tem várias fontes, diferentes fontes E falando a a própria mesma coisa. geometria, né, Cris? Assim, a geometria Hum. do ovo, que se assemelha, né, com vários coisas, Ah, elementos, assim, sim, a geometria Terra, que é, sagrada. né? Uhum, é. Agora, o chocolate entrou aí de gaiato na história, tá, gente? O chocolate não tem nada a ver, tá? E outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que o fato de algo, né, de uma coisa ser histórica, né, ou seja, realmente aconteceu, né, do jeito que todo cristão acredita, né, tá certo, mas ao mesmo tempo tem uma simbologia por trás disso tudo. A gente não pode se esquecer disso, tá? Eu vou colocar aqui o, o vídeo do Haroldo falando um pouquinho da Páscoa. Vamos ver. Tá sem áudio, Cris. Pelo menos Ixi, pra mim. sério? Ah, sim, claro. Obrigada por avisar. Eu esqueci de compartilhar o áudio. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar. Começar tudo de novo. Então, compartilhar áudio. Agora vai. Vem cá, vocês também estão se vendo na tela ou vocês só estão vendo a tela do computador? Também? Queria tirar, gente. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Vou deixar assim no cantinho. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica.
ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem uma marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é Pesach, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Monday.com. It's a platform that helps us run our work, collaborate. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles, e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo, do mundo espiritual, comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria.
da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora. Os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Lindo, Cris. Amei esse vídeo. Espetacular, né? Deixa eu tirar aqui que é assim, eu nunca ouvi uma explicação melhor como a do Haroldo. É impressionante, né? E uma coisa interessante, né, para o povo hebreu no Antigo Testamento, o sangue ele era vínculo de vida, né? O sangue era a própria vida. Então, Deus, no seu sopro, ele empregava o sangue de vida. Então, se o sangue era a vida do indivíduo, então a vida pertencia a Deus. Então aquele sangue pertencia a Deus. Então por isso que esses povos, eles quando matavam animais, né, o sangue era esse vínculo de Deus, né? Quando o animal parava de jorrar aquele sangue, significava que ele estava morto. E aquele sangue pertencia a Deus. Por isso, se você toca num sangue, você está tocando em algo que não é seu, porque o sangue é de Deus. Por isso que vem das mulheres todo mês, né, depois de menstruar, ter que ir no templo se purificar. Por isso que os soldados, depois da guerra, eles tinham que ir para o templo também para se purificar, porque eles tocaram naquele sangue. Entende? Então, era algo que eles estavam tocando em algo que não era deles. Né? Ainda né, falou do sangue, você também falou até das meninas lá que estavam no dia de lua e tudo mais, aí também tem isso, né? Então, se a vida está no sangue e a vida pertence a Deus, então esse sangue é de Deus, né? É isso. Por isso essa ideia de que se você tocar algo que não é teu, você não está puro, né? Já tem ali uma impureza. Sem contar né, que eu vou falar mais sobre isso, a ideia de pecado, né? Mas antes, assim, vamos entender o que era o sacrifício, tá? Antigamente, tinha muito não. A ideia era de separatividade, né? Então, lembra, Deus era visto como supremo, distante da gente, tá? Ele está lá no seu trono e a gente está aqui, meros mortais separados, tá? Então, o sacrifício era uma espécie de troca, porque Deus cobra um preço de sangue pelo pecado. Então, a ideia era de que se o homem pecou, ele deveria morrer. Mas para que ele não morresse, para libertá-lo desse pecado, existia uma espécie de compensação da religião. Tá? Então, você pecou, então você está separado, mas se você fizer um sacrifício, você volta a agradar a Deus e restaura a comunhão com Ele. É por isso que naquele tempo as pessoas iam para o templo comprar os animais, né, e derramavam o sangue desse animal no altar, na brasa,
para que aquele sangue com o pecado fosse transmutado pelo fogo. E os religiosos do templo, a própria família de Jesus faziam isso, né? Todo ano eles viajavam para Jerusalém, né, no período da Páscoa, para fazer esse ritual. E aí aí eu me pego pensando, né, quando a gente faz o nosso ritual, né? Eu adoro fazer esses rituais de escrever, ritual na língua minguante de desapego, de me desapegar das coisas que eu não quero mais, do meu egoísmo, né? Da minha falta de compaixão e tudo mais, que eu escrevo e eu queimo aquele papel no fogo para ser transmutado. Quantas pessoas devem ver isso como, nossa, que bruxaria, que coisa mais, né? Ai, olha só, o Templo de Jerusalém, Jesus fazia isso, todos faziam isso. O fogo é o maior, ele transmuta todas essas energias. É uma pena, que é outra coisa que também, né, foi virando, foi se perdendo, né, infelizmente. Fala, Américo. Ô, Cris, você falou do sangue, aí eu fiquei pensando com relação ao cálice, né? Muitas vezes na missa ou nas tradições católicas, né, fala que é o sangue de Cristo. E É. aí, não sei se vocês já ouviram isso, mas Sim, é o assim, cálice, tem porque alguma Jesus relação fala com isso. isso? A Jesus na Santa Ceia fala sobre isso. Sim, tem total relação com isso. Hum. Jesus, quando ele parte o pão, chama para a última ceia, para a Santa Ceia, e aí ele diz, ele parte o pão, né? E ele diz que é o corpo dele. Depois ele pega a taça e fala: Esse é o cálice do meu sangue, ou seja, o meu sangue vai ser derramado. Só que os apóstolos, eles não estavam nem aí, não estavam entendendo nada que o Jesus estava falando ali naquele momento, o simbolismo. Porque até mesmo, acho que foi Pedro pergunta, não, foi Pedro não, Pedro pergunta para João, fala assim, João, quando Jesus fala assim, onde vocês vão me trair? Pedro fala assim, João, você que está perto de Jesus, pergunta para ele quem de nós que vamos trair. E Jesus fala assim, aquele que está segurando, ele usou outro nome, mas é o prato, alguma tigela, aquele que está segurando a tigela comigo, e era Judas segurando, mas ninguém entendeu ali que era Judas, sabe? Então os apóstolos não entenderam nada, mas é justamente o cálice que ia ser derramado era o sangue dele. Jesus estava falando: eu vou ser morto, meu sangue vai ser derramado. Entende? É justamente isso. Boa associação aí, Américo, lembrou dessa passagem. Então, tudo é isso, é separação. A gente estava separado de Deus, tá? Então, era isso. Enfim, você, né, também é aquilo, se você estava em pecado, né, esse escambo que a gente fazia com Deus, né? Tipo, eu vou pegar, eu vou comprar esse animal aqui no templo, eu vou passar o meu pecado para essa ovelhinha, né? Para o cordeiro, e aí eu mato ele, eu derramo o sangue dele, pronto. E aí meu pecado foi embora, eu reconstituo essa minha comunhão com Deus. Então eu transferia o meu pecado para o animal. Essa era a mentalidade. Só que com o advento do cristianismo, a visão sobre perdão e pecado mudou. E aí, de acordo com a teologia cristã, Jesus Cristo é considerado o Cordeiro de Deus que foi sacrificado para a remissão dos pecados da humanidade. E aí tem a outra passagem na comunhão, no ritual de comunhão da missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então é aquilo, eu estou em pecado, eu não sou digno de que Deus esteja comigo. Olha a separatividade. Então, Jesus Cristo era considerado o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para a remissão do pecado da humanidade. Então, Jesus é visto como o sacrifício definitivo e perfeito que oferece a salvação a todos que creem nele. Quem conhece, quem começou essa história de que Jesus morreu pelos nossos pecados foi Paulo. Em Atos, ele diz, falando, né, ele fez uma analogia da antiga tradição judaica de sacrificar o cordeiro para fazer as pazes com Deus, né? E aí ele disse: Jesus foi o cordeiro sacrificado por nós. Mas, gente, isso era só uma representação simbólica entre Jesus e o cordeiro pascual do Antigo Egito.
Paulo ali, ele não estava afirmando, só que a gente lê e tomou ao pé da letra. Ele estava fazendo só uma analogia. Por isso que eu digo, a gente tem que estudar e aprender a interpretar os símbolos. Só que essa ideia de que Jesus pagou as minhas dívidas, concorda que é uma ideia de separatividade? Mas o problema é que, com o tempo, essa metáfora ela começou a ser interpretada ao pé da letra como se Jesus tivesse morrido para levar a culpa no meu lugar, no nosso lugar. E foi aí que a coisa desandou. Por quê? Porque essa ideia reforça a separação entre nós e Deus. É como se a gente fosse indigno, impuro, que precisasse de alguém para pagar a conta por nós. E mais, tira de nós a responsabilidade pelas nossas próprias ações, né? Como se bastasse acreditar em Jesus e pronto, está tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. A gente não pode esquecer que a gente vive num universo regido por leis, né? E uma delas é bem clara, que é a lei de causa e efeito, que a gente planta, a gente colhe. E isso é justo, isso é divino. Deus não precisa do sacrifício para perdoar ninguém. Deus não é um juiz punitivo. Pelo contrário, ele é consciência, é amor, é evolução. Então, pensar que outra pessoa pode sofrer no nosso lugar, pagar os nossos erros, vai contra essa lei divina da responsabilidade, da lei de causa e efeito, né? Cada um de nós aqui tá para aprender, tá para crescer, para corrigir o que precisa, né? Para colher os frutos das nossas escolhas. E isso é libertador, isso não é punição. Então, Jesus não veio para pagar pecado, ele veio para nos mostrar o caminho da transformação interior. Ele viveu o que ensinou. Mostrou o que é amar de verdade, o que é perdoar, o que é servir, o que é se entregar com consciência e não por obrigação. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe o verdadeiro ensinamento da cruz, né? Que não é culpa nem pagamento, é entrega, é compaixão, coragem espiritual. E isso sim é algo que a gente pode e deve aplicar no nosso dia a dia. Então, Jesus, tá bom, então Jesus tinha pecado para morrer? De jeito nenhum, Jesus não tinha pecado para morrer. Ele foi incompreendido pelos homens daquela época. Tá? Então, imagina ir contra, né? Não contra, mas mostrar uma outra visão de mundo e de Deus. A gente, por medo, nos mata. A gente mata, a gente corta as pessoas da nossa vida porque elas pensam diferente. A gente briga, a gente se revolta com quem tem opinião política diferente da nossa. A gente exclui, a gente cancela quem se posiciona e diz o que pensa, se é diferente do que a gente pensa. Será que mudou alguma coisa? Mais de 2000 anos depois da morte do Cristo e a gente ainda não aprendeu. Então você vê, se naquela época uma visão de mundo diferente causava todo esse transtorno, hoje ainda está causando, gente. Qual é a diferença entre nós e o povo daquela época? Eu, sinceramente, não vejo muita, não. A gente avançou em termos de tecnologia, né? Mas em termos de humanidade, eu não vejo que a gente está muito longe deles, não. Quanto seres humanos, a gente ainda está muito aquém do que Jesus foi. 2000 anos. A gente teve tempo suficiente para melhorar. E a gente não pode esquecer também Jesus, Yeshua, tá? Quando eu falo Jesus, é Jesus como ser humano aqui na Terra. Quando eu falo assim, Yeshua, eu vejo mais como algo supremo fora da Terra, tá? O nome dele, Yeshua, essa vibração do nome dele. Então, é a inteligência suprema que fez uma escolha. Não existia dívida. Inteligência vem de intelligere, que significa escolher dentre, capacidade de escolher.
E a escolha de Yeshua, talvez, a gente nunca entenda. Mas como alguém que escolhe morrer do jeito que morreu, né? De alguma forma isso foi necessário. Porque, assim, da minha vista, ó, mais de 2000 anos, milênios, o nome dele ainda é pronunciado. Silvio Santos não morreu não tem nenhum ano, ninguém mais fala dele. Jesus a gente fala até hoje. Sem áudio? Não, isso é antigo, né, gente? Calma aí, que eu tô escutando barulhinhos. Eu pensei que fosse a mensagem. Ai, meu Deus do céu, não posso parar esse. Será que eu tô com alguma coisa? Ah, eu tô com o WhatsApp ligado, gente. Por isso, eu tô escutando Vocês também escutam o barulhinho de eu recebendo mensagem? Calma aí que eu não tô vendo vocês, que eu tirei a Não, tela. Ah, tá, ainda bem. pelo menos eu não tô ouvindo, não. Tô só ouvindo você mesmo. Eu pensei que fosse mensagem nossa aqui. Aí eu falei, deixa eu ver quem que mandou mensagem. Ninguém. O que que é isso, Kinato? Tá bom. O que você tá falando? Tá, que de alguma forma foi necessário, né? Ah, que ninguém falou do Silvio Santos mais, né? Mas assim, é verdade. E Jesus a gente fala até hoje, tá? E essa. Só que essa ideia de sacrifício, ela tá no inconsciente coletivo. Jesus não fez sacrifício, ele fez uma escolha. E porque ele fez uma escolha, ele levou essa escolha até o fim. Ele escolheu educar a humanidade. Ele escolheu deixar a sua marca. Ele plantou uma semente que está agora aqui, ó, germinando nos nossos corações, tá? E vamos tentar deixar um pouquinho de lado esse conceito religioso e vamos assimilar essa atitude, tá? A atitude de Jesus. A crucificação era a forma mais brutal de punição que os romanos utilizavam. Não só os romanos, tá? Mas antes e depois do tempo de Jesus também era usado muito a crucificação. E ela era geralmente aplicada para punir crimes graves ou simplesmente para intimidar a população, sabe? Para manter a ordem, né? O controle do Estado. Então, ali eles usavam a crucificação. Então, a crucificação era uma punição pública, era para causar horror mesmo. E aí, segundo o historiador judeu Flávio José, né, na época do cerco de Jerusalém, os romanos chegavam a crucificar 500 judeus por dia, sabe? Não era uma coisa assim que o povo estava, oh meu Deus, uma crucificação, quando acontece algo, né? Não, eles estavam acostumados, 500 judeus por dia sendo crucificados, eles eram uma máquina de produzir humilhação. Eles não paravam. Pensa assim, porque a gente vê a cidade parando para ver a crucificação de Jesus, né? Mas na verdade, Jesus estava ali, talvez sendo mais um, não sei, tá? Estou aqui deduzindo. Vamos tirar um pouquinho do olhar da religião, tá? Então, assim, a cidade não parou, eles não pararam só para fazer a crucificação de Jesus. Eles eram profissionais para fazer isso. E o ato da crucificação era uma responsabilidade dos gabinetes militares. Então, Roma estabelecia o seu poder político na base da força militar. Então, quando acontecia uma grande revolta, né, eles precisavam aplicar um castigo extremamente forte e público, né, para reafirmar o seu poder político, né, sobre aquela província que estava se revoltando, né? Então ia lá e a Roma usava a sua força militar. Fala aí, América. Ô, Cris, e você falou dessa escolha, né? E eu penso da forma como, né, Jesus morreu, e eu penso assim, até nisso tem um aprendizado, né? No sentido assim, se a gente parar para pensar, até aquele pior criminoso, né? Naquela fala, quando ele está crucificado, né? Ele pede, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. É tipo assim,
o ser humano, por pior que seja, por pior que tenha sido o ato que ele tenha feito, ele ainda pode se salvar, né? Tipo assim, ele ainda pode se redimir. E aí, assim, ele se coloca num lugar que ele não é, como se ele não fosse diferente desses pecadores, assim, né? Ao extremo, assim. Eu acho que tem uma lição nisso também, sabe? De mostrar, porque assim, como você falou, essa separação ele existia, né? Então a gente tendia a colocar Jesus naquele pedestal de dizer assim, ele é o filho do homem. E assim, ninguém alcança, né? Não é possível. E aí, quando ele mostra isso, que ele tá ali como um, um outro qualquer, assim, né? Vou pensar. Eu acho que isso mostra esse caminho também, né? Não sei, eu como um civil. Ele, penso assim. Jesus, mas aí vem desses espíritos iluminados. Eles não se acham melhores que ninguém. Eles estão ali servindo e só é humildade e amor. É só isso que eles vibram. Então nem passa pela cabeça de Jesus, sabe? Eu estou ali por amor. Eu olho para. Eu não sei o que, eu não consigo nem explicar porque eu não sei o que é isso. Mas imagina, então Jesus nunca, né? Nunca, essa superioridade que a gente dá, a gente que dá para Jesus, mas ele nunca se disse, né? Deus, divino, uma coisa que é o único título que Jesus aceitou foi de mestre. De resto, nem de bom ele falava, não, bom, eu não, me chamas de bom, bom é meu pai que está no céu, nem bom ele quis, mas mestre foi o único título que ele, né, é um exemplo, né? Jesus foi exemplo desde o dia que nasceu até o dia que morreu, todos os dias. Pena que a gente não tem conhecimento de toda a vida dele, né, mas de tudo que a gente tem conhecimento, foi tudo muito grandioso, né? E da crucificação, ainda mais para pensar assim, como eles eram realmente uma máquina de crucificação, vai ter as revoltas coletivas, né? Como a de Espartacus, que foram 6.000 cruzes, assim, uma do lado da outra nas estradas, 6.000, tá? Então, crucificação era comum, né? Até mesmo, né? Eu já falei isso, os proprietários, eles recebiam o direito de crucificar os seus escravos. Então, olha o nível de crueldade que já, já existiu no planeta, gente. É demais, Era uma forma né? de governar pelo medo, né? Exatamente, Pelo pânico, totalmente, imagina. totalmente. Era isso, Quem não temia, né, exatamente, o governo romano, né? A tirania. exatamente. Só isso, né? E as pessoas, assim, é, eles viam mesmo, eles consideravam os escravos como se fossem animais, não tinham direitos nenhum, sabe? Então, olha o Ô, nível de Cris, ignorância. você Pode falar. falando sobre isso, né, me fez pensar, assim, fazia ter sentido, né? Lembra do Zelote lá, que eles queriam que o Jesus, quando viesse, ele iria varrer, né? Ele seria tipo uma espécie de guerreiro, queria matar os romanos, assim, né? Porque Estavam prontos para a devia ser guerra. muito cruel. Estava prontos para a guerra, porque deveria ser um nível de crueldade absurda, né? E de massacrar o povo, que Muita a tal ponto que as exploração. pessoas esperavam por esse Jesus, né? Assim, vingativo até, né? Porque eles não E, viam outra enfim, forma. Eles não viam outra forma senão combater essa opressão através de uma guerra. Então, quando veio a expectativa de um Salvador, um Messias para salvar aquele povo da opressão, todo mundo colocou o holofote em Jesus. Então, quando Jesus foi declarado, né, o Messias, no imaginário coletivo, Jesus ia tirar Júlio César do trono. Ele ia derrubar Roma. E como é que vai fazer isso? Com guerra, com sangue, com arma, com espada, né? Era isso. Porque tem toda aquela passagem, né, onde os fariseus tentam pregar uma armadilha em Jesus, né? Também tem isso, perguntando, né? É certo pagar imposto? Porque ainda tinha isso, além dessa opressão física, eles tinham que pagar muito imposto. Eles eram miseráveis. Tudo que eles plantavam, tudo que eles cultivavam, tinha que ser dado para Roma,
né, pro governo. Então, aí testam até Jesus, né? É certo pagar imposto a César? Né? E aí ele dá aquela lição, né? Quem pede lá o dendário, né? Então fala que é de César, dá a César, e que é de Deus, dá a Deus, né? Então, também tem essa impressão de que ele, dessa separatividade, né? Mundo material, mundo espiritual, né? Isso tudo era o povo estava muito confuso naquela época, né? E Jesus veio, não que trouxe mais confusão, mas trouxe mais reflexão, eles começaram a usar a mente, né? E refletir mais. E aí começou realmente não vou dizer uma rebelião, É. né, ali no Que a arma início, de Jesus um era o amor, né, movimento, Cris? é. Mas aí começou um movimento É. que começou a é, incomodar Roma, entende? Então, Jesus, quando ele fala até o que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, ele não está separando o mundo material do espiritual, tá? A gente para viver na espiritualidade, a gente não precisa largar o material. É isso que ele quer dizer, tá? Então, assim, fato é, Jesus era temido por Roma. Ponto, tá? Imagina a cena. Era uma época que os senhores matavam seus escravos, né? Porque consideravam eles animais. Aí vem Jesus, coloca escravo e senhores sentados lado a lado na mesma assembleia, na comunidade. Percebe o quão conflituoso isso era? A doutrina de Jesus, ela bate de frente com o Império Romano. E analisando, né, a morte de Jesus do ponto de vista científico e criminal, e aí eu não posso deixar de citar o Dr. Frederic Zugibe, né, que era um patologista forense, que é uma especialidade médica que lida com os mecanismos e as causas de sofrimento e morte devido a circunstâncias bem violentas, sabe? E aí ele passou, acho que foram 54 anos, a vida toda dele, estudando a crucificação de Jesus. Então ele era um expert em reconstituições, 53 anos da vida dele, estudando para entender a morte de Jesus, sob o ponto de vista de um médico legista, né? E teve um outro livro também que eu li, mas eu conheço em inglês, Cold Case, que ele retrata a morte de Jesus como uma investigação criminal, né, de Bruce Bryce. Muito bom esse livro. Ele questiona fatos que estão na Bíblia, mas que fica assim, uma incógnita, né, do tipo, tá, por que eles foram à noite para o Monte das Oliveiras, sabe? São questões que um detetive faria, sabe? Que ele não teve resposta, né? Então, a outra, por que Pedro tinha uma espada? Então, se Pedro tinha uma espada, será que os outros também estavam armados? Então, se eles estavam armados, eles eram um grupo revolucionário. Eles eram um grupo de revolucionários. Desculpa, gente, meu português É. aqui. Então, E ao mesmo ele, tempo, Jesus pediu Zeu, né, para jogar a arma dele fora, né? Tem aquela sim, passagem, lembra? Aí o do Monte temperamento das do outro era doido Oliveiras, também. do Pedrão era gente como a Terrível. gente. Não, Pedro tinha Mas eu espada e falava, cortou a eu me orelha referi do àquela. soldado. Foi. Mas eu me referi ao Zelote. Lembra que tem uma passagem que Jesus vai com ele para o lago e aí ele joga a arma dele, ela atira a adaga dele no lago, no rio? Mas Pedro Lembra era dessa Zelote, passagem? não era? Não era Pedro? Não lembro. Não tô lembrando, Não, Mérico. não. Depois a Era gente eu vou ver isso. Zeu, não. Tem o nome dele. Eu vou procurar Porque era. depois o nome dele. É. Porque tinha, Não sei. tinha Simão Pedro, né? Mas não era o Simão Pedro, não. Simão Pedro, que é o Pedro do pescador, né? É. E é o mesmo que cortou a Que é o orelha. O Pedro temperamento. era E um impulsivo, é. isso, é. Mas não era esse, não. Era o Era outro outro que tava que era o Zelote. Zelote, estava se formando para Hum. soldado e que ele queria que Jesus Ah, viesse calma, eu tô como. quase Lembra? lembrando.
Quase, calma. Tem uma Eu vou pesquisar passagem, qual é. depois a gente vê. Mas tem uma Pode ver. passagem que Jesus pede para ele atirar a adaga dele no rio, que ele não precisaria mais, né? Dela. Sim, que ele fala, Lembra? vamos. Jesus fala, ai, gente, horrível, mas assim, Jesus fala alguma coisa, me segue, vamos, não sei o que. Ele estava achando que já ia para rebelião, que ia lutar. Lembrei não, né? Tô- Tá, mas eu lembrei já. É. Então, mas falou que não era para ter arma, exatamente. E por que que Pedro tinha uma espada ali? E aí ele corta a orelha do soldado. E aí ele questiona, por que que Pedro não foi preso, né? Por que que, né? Ele estava armado e cortou a orelha. Como é que não prenderam ele? Como é que ele não foi morto? Então, mas também esse livro, ele não considera a parte transcendental, né, a parte religiosa, né, que Jesus foi lá e reconstituiu a orelha do soldado, e talvez seja por isso que Pedro não foi preso, mas para um detetive, um criminalista, isso as coisas não consideram, né, mas a gente sabe que existiu. Né? Então, assim, fato é, Jesus sabia que os soldados estavam vindo para buscá-lo e ele estava angustiado, né? Ele já estava sofrendo, pois ele sabia que o pior ia acontecer, que o momento estava chegando. E isso a gente pode ver nas passagens onde ele pede, ele entra em oração e pede a Deus, né, para que fosse tirado aquele cálice. Né? Então, no momento de profunda aflição, ele pede para o Pai, se possível, afastar aquele mal dele. Então, imagine um ser da grandeza de Jesus, já sabendo tudo o que ia acontecer com ele, né? Consciência dele, ele sabia. Na sua humildade, ainda pede para que Deus afaste aquele mal. Então ele teve medo, né? E aí é Lucas que vai dizer que ele transpira e caíam como coálogos de sangue na pele dele, né? E aí dessa passagem, sem o conhecimento, quando a gente vê isso, a gente fala assim, nossa, né? Parece pouco provável uma pessoa suar sangue, né? Parece mais um simbolismo, né? Algo metafísico acontecendo ali naquele momento, mas não. E aí que o doutor Frederico ele vai explicar que essa é uma reação do sistema nervoso, né? É raro, é uma condição rara, mas que existe. Então, ela é física. O que Jesus viveu foi uma angústia tão forte, mas tão forte, que o corpo dele reagiu de forma extrema. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Em momentos de estresse muito intenso, tá? E que como eu falei, é uma condição raríssima e é chamado de hematidrose. Hematidrose, tá? É onde essa pessoa literalmente sua sangue. Isso acontece quando o corpo entra num nível de tensão tão alto, tão fora do normal, que os vasos sanguíneos que ficam perto das glândulas de suor, eles se rompem e o sangue sai junto com o suor. Tá? Então isso acontece quando a pessoa está com muito medo. Ela está passando por muita ansiedade. É quando ela está sentindo uma pressão absurda. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Foi exatamente isso que ele estava passando. Ele sabia que ia ser preso, ele sabia que ia sofrer, ele sabia que seria crucificado, e mesmo sabendo disso tudo, ele escolheu seguir. Então, olha que É como forte. se as células do corpo entrassem em colapso, né, Sim, Cris? Se a gente é, parar para é, pensar assim, como é. se. Sim, Nossa. é que eu não quero entrar no mérito do sistema nervoso, simpático, parasimpático, mas basicamente foi isso. O corpo entra num estado de alerta tão forte que aí esses vasos, aí entra a pressão arterial, tem tudo a ver, começa a, a parte cardíaca ser também afetada, e aí esses vasos estouram e estão perto das glândulas, e aí então sai junto com o suor, né? Então, é, 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 nossa, é difícil imaginar, né? É muito difícil. E, mas foi exatamente isso que Jesus sentiu, né?
tudo isso que ele enfrentou e ele escolheu enfrentar. Então, olha que forte. Jesus, mesmo sendo evoluído espiritualmente, ele sentiu medo, ele também passou por dor emocional profunda, tá? E isso mostra que ele entende o que a gente sente. Então, ou seja, ele não foi poupado, ele sabe exatamente a dor de cada um de nós. Dor física, dor emocional, dor moral, ele sabe de tudo. E além disso, ele mostra que sentir medo, angústia, ansiedade não é fraqueza, é humano. Agora, Ô, a Cris, gente. Pode falar? desculpa interromper. Eu fico pensando também nessa dor, né, que Jesus passou. Obviamente, né, acho que grande parte dela motivada por esse medo, né, e dessa violência toda que acontecia. Mas eu fico pensando também se não era, se uma parte dela também não vinha também da perda do vínculo, não vínculo. Como é que eu vou dizer? Eu sei que a nível espiritual vai continuar tendo vínculo, mas assim, é como se fosse assim, vamos pensar, ele tava tendo uma experiência terrena, né? Como todos nós. E aí, assim, quando a gente morre, né? Quando uma mãe ou um parente da gente muito próximo morre, a gente sente a dor de não conviver com aquelas pessoas, de não estar ali, sabe? Eu sei que ele vai estar, ele é onipotente, ele é, sabe? Mas é da ausência que fica, sabe? Assim, ele já sabia que o que ia acontecer com ele. Às vezes eu fico pensando nisso também, sabe? Se ele construiu um laço de amizade ali, um vínculo, né, com esses discípulos, né, uma relação até às vezes paternal também, e a própria mãe, né, a mãe terrena que ele, sabe? Assim, eu acho que tudo isso também, eu penso assim, né? Óbvio, não dá pra gente comparar, mas o que a gente consegue racionalizar enquanto humano, né? Enquanto seres terrenos aqui, falhos que somos, eu acho que né? O mental também, né? Não sei. Posso estar viajando, se eu tiver, Não podem tá, falar aí, mas eu eu não penso que essa acho, pode ser uma dor também, né? não acho que você esteja viajando, não. Imagina, a gente vê, na maioria dos casos, as pessoas que trabalham. Louise Hay. Vocês conhecem a Louise Hay? Por A da que que ela estação de conseguiu Ada. ajudar? Por que que ela consegue até hoje, mesmo não estando mais aqui, ajudar tanta gente? Porque ela passou por abusos, ela teve depressão, ela tentou suicídio, ela teve uma infância, nossa, terrível, ela teve que perdoar, ela passou por muita coisa. Depois, quando ela se curou, ela conseguiu ajudar. Por que que ela ajuda muita gente? Porque ela entende a dor do próximo, porque ela passou por aquilo, então ela consegue auxiliar mais, tá? A mesma coisa, assim, não estou comparando Luiz Rei, entendeu? Mas Jesus passou por tudo. Então, você vê, ele entende a espinha no teu nariz que está doendo. Ele entende, ele sabe da dor, e ele não julga. Então, ele é realmente um mestre, porque ele pode te mostrar qual é o caminho. Que ele passou exatamente por tudo que essa terra, como prova e expiações, poderia proporcionar para ele. Então ele sabe o que a gente passa aqui. E também não é para a gente entrar no mérito do tipo, puxa, se até Jesus passou, quem sou eu? Então eu tenho que sofrer mesmo. De jeito nenhum, né? Eu acredito que aqui a gente não está nesse nível, né? Mas que nem passe isso pela cabeça, né? Do tipo, puxa, quem sou eu? Se Jesus, né, sofreu tal coisa, né? Eu tenho que eu não tenho jeito, então. Não, gente, não vamos cair nessa não, tá? Não vamos não. Mas eu sei, Américo, é até complicado a gente colocar em palavras, porque a gente quer explicar algo que só se entende transcendendo. Então a gente não consegue botar em palavras muita coisa, né? Verdade. Então,
Agora, a gente tem aquele embasamento para entender o que aconteceu no Jardim das Oliveiras. E Jesus era um espírito transcendental, né? Mas ele estava revestido da carne. Então ele tinha sintomas físicos. E ele sentiu medo extremo, né? O fato de Jesus ter caído, que também está lá na passagem, Jesus cai em oração, na verdade, depois que ele passou por esse processo de estresse profundo com o suor de sangue, isso causa para o corpo uma fraqueza enorme. Uma fraqueza enorme. Por isso que Jesus cai de joelhos. E aí a gente acha que ele está ali num momento de humildade, ajoelhado, rezando a Deus. Não, ele estava fraco, gente. Ele estava fraco, né? Isso já era uma indicação que ele estava ali no seu limite, já não estava aguentando. Porque não era comum um judeu se ajoelhar para orar. A gente ainda tem que pensar nisso. Jesus era judeu, não era comum. Então ele já mostrava uma fraqueza orgânica. Esse estado do sistema nervoso dele de fuga ou luta de Jesus durou horas, horas. Então, isso fez com que ele entrasse numa exaustão tremenda. E Jesus só saiu desse estado de alerta, né, quando ele orou. Quando ele realmente ele orou e o anjo veio e confortou ele. Né, também está na passagem. Fala aí, Dinorá. Mas antes da cruz, tudo dele carregar, né, Cris? Ele levou as chibatadas, né? É, ainda Também tem já. isso. Entendeu? Que ele estava todo ferido, né? Também tem Ele estava isso. todo ferido. Você imaginou? Era ponta, entendeu? Né? Será aço, gancho, que era aquilo, entendeu? Então, É. assim, estava todo ferido. Então, se ele já tinha, estava perdendo as forças dele e ainda teve que cruzar todo aquele caminho carregando a cruz, No calor, né? é. Ele já estava entrando choque hipovolêmico, é quando a pressão dele está tão baixa porque ele quase não tem sangue no corpo, né? É. Então, assim, é, e aí foi quando ele conseguiu ter mais forças, foi quando ele rezou. E aí veio esse anjo, confortou ele, né? E que foi quando o estado de exaustão dele deu, assim, uma equilibrada, né? E aí teve outra coisa, né? O, nós, meros mortais, gente, eu tô rindo é de desespero, tá? Eu tô rindo é de desespero. Se eu vejo os militares, os soldados vindo para me pegar, qual é a reação? Fugir. Sair correndo, fugir. Mas Jesus não. Ele não fugiu. Ele seguiu, ele ficou ali, com coragem, com amor e com entrega. O Dr. Frederic, ele vai explicar que Jesus, ele foi vítima de uma extrema angústia mental, tá? E um sofrimento físico muito forte durante o caminho da cruz. Antes dele ser açoitado, ele já tinha esses efeitos da hematidrose, né, desse suor de sangue, da ansiedade, da fraqueza. Ele já tinha uma certa desidratação, tá? Tudo pela perda do sangue. Então ele já estava mal. E aí Jesus não só passou pela angústia física, mas ele também passou pela angústia mental. E aí ele chegou no extremo do extremo que um corpo pode suportar. Então ele é espancado, ele é humilhado, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, né, para Pôncio Pilatos. E aí Pilatos não quer condená-lo, então aí manda flagelá-lo, né? Lembra? Pilatos não queria. Falou, vamos flagelar então, né? E aí, que aí o Dr. Frederic fala da flagelação, que era algo comum antes da crucificação, né? Então, as pessoas, quando falam em flagelo, pensam num chicote.
né? Até era usado o chicote, mas o mais corriqueiro era o flagrum, né? Que a Dinara falou, aquele chicote de couro com os três, né? Três ganchos, né? As bolinhas de metal, né? Ou então era feito de ossos de cordeiro, né? E outros objetos pontiagudos, né? E como é que a gente sabe também que esses objetos eram assim? Por causa da descoberta do sudário, tá? Então, não tinha nenhuma lei que dissesse quantos golpes um preso podia levar, mas a lei mosaica era contra a dar mais de 40 açoites. Então, eles davam ali 39 para ficar de acordo com a lei, tá? Então, Roma tinha a cultura de respeitar a cultura local, tá? Isso eles respeitavam. No homem do sudário foram encontradas mais de entre 110 e 120 marcas nas costas. E aí, se a gente pensa num flagelo, de um flagrum de 3 pontas, 40 chibatadas, dá 120 marcas, tá? Foram contadas 113 no homem do sudário. E aí a vítima fica completamente nua, né? E dois soldados aplicam o castigo. E aí aquele metal entrava na carne e ia rasgando os músculos, os vasos, os nervos, né? E, e mesmo os romanos, assim, com toda a crueldade, quando alguém era mandado para crucificação, eles aplicavam ali 10, 15 chibatadas no máximo, tá? Quando é dado um castigo máximo de 40 chibatadas, eles, eles assim, estavam querendo que o chefe do sinédrio liberasse Jesus, até porque ele depois teria que carregar a cruz dele, né? Porque muitas pessoas morriam já na flagelação. Então, fala, Américo, é pesado, né? Eu, Mas Cris, desculpa. não dá É pra muito gente falar pesado isso. E só assim, da coisa boa, né? Ai, que lindo, Jesus morreu na cruz. Não é, gente, não é lindo. Não é agradável falar essas não é. coisas, mas E é triste pensar o quanto está se perdendo, né? Assim, esse olhar, né, que a gente você está tentando trazer aqui sobre a Páscoa. Eu confesso, assim, que até fugindo um pouco aqui, mas assim, a partir dessa aula que você foi falando aqui, eu vim sentindo a necessidade de ritualizar mais a Páscoa de uma outra maneira, sabe? Porque assim, eu vou ser bem sincero para vocês, gente, assim, já fazia muito tempo que eu não pensava na Páscoa. Era só uma data, um feriado. Sendo bem hipócrita para vocês, sabe? Bem hipócrita, não, sendo bem realista com vocês, assim. E aí, cara, né, a gente quando volta a falar sobre, né, sobre Jesus e sobre tudo que ele passou, e sobre essa data especificamente, não dá mais para você, sabe, ficar só no ovinho de Páscoa, né? Mas eu nem ia comentar sobre isso, eu ia falar sobre a questão assim. A gente fala muito comentou muito aqui sobre a violência de Roma, né? Porque de fato ali executou, né, essa violência assim, mas a violência do povo judeu, né, dos hebreus, né, foi tão grande quanto, porque assim, eu fico pensando, eles, de certa forma, que foi o próprio povo, né, judeu, assim, que meio que exigiu, né, assim, essa contradição, né, entre aspas, queriam desmascarar a todo custo e humilhar Jesus, assim. Que eu ia ter que falar um pouquinho, acho que você ia comentar um pouco sobre a passagem, sobre a cruz e a coroa de espinhos, né? Tipo assim, ele era o rei, quem usa uma coroa, né, é um rei. Mas que eles tentaram, né, de alguma forma. E aí, assim, o povo judeu, que era o povo que deveria crer e seguir foi o povo que mais pediu pela crucificação, né? Assim, pediu assim no sentido, sabe? Não sei se entendi. pediu, mas assim, pelas articulações que foram feitas, você lembra que a gente conversou nas nossas aulas sobre Jesus e toda a movimentação que eles fizeram, né, para tentar, porque desacreditar em Jesus, né? De alguma forma. Eu acho que foi tão violento quanto, sabe? Obviamente não dá para comparar porque, né? Assim, fisicamente surreal que o povo romano fez. Mas Mas é porque assim, eles eu fico queriam pensando manter a assim, tradição. Eles não queriam que aquilo.
eu entendo, mas aí, Américo, sabe que eu não tenho conhecimento para a gente fazer um debate profundo? Por quê? Porque, olha só, quem eram ali os nobres, né, quem tinha uma posição social privilegiada, eles não queriam ter contato com o povão que Jesus estava colocando ali todo mundo de igual para igual. Então, eu acho, tá? Isso aqui eu não tenho, assim, nenhum Esse estudo que metro eu tenha. era o poder É, religioso. é. Você entendeu? Então, eles mandavam, entendeu? Em E, Roma. Então, o que que acontece? Eles não queriam, imagina que eles iam querer que Jesus, sabe? Ele pregava o amor, gente, e eles não, entendeu? Então, assim, era que a Cris falou, era muita política, muita agressividade junto ali, entendeu? Então, tanto que depois a gente vai trabalhar no Apocalipse, aquela coisa lá, então a gente vê a queda da Babilônia lá, que é a queda, né? Na verdade, do reinado, você entendeu? Todo, né? Então, por isso que a gente tem que estudar para poder entender mesmo. Porque, essa, assim, é complicado, gente, porque o é, pessoal não tem noção. Então, assim, fico muito passada cada vez que fala de Jesus, aquela coisa, e vai chegando nessa época. Porque, assim, né, a gente sabe da simbologia. Agora, o pessoal que não sabe, então, é tudo festa, né? É tudo festa, não olha o outro lado, na verdade, você entendeu? Sabe? Do sofrimento, do entendimento, na verdade, né? Do que é a Páscoa. Então, assim, e aí é tudo, é chocolate, é festa, é gasto, é comércio, virou né, um comércio, na verdade, a questão, entendeu? E esqueceram o lado religioso, né? total, total. É, eu vou dizer, eu sinto falta. Eu lembro do meu pai, eu era criança, na Páscoa, a gente estava brincando e as crianças estavam rindo. E meu pai comentou assim: na minha época, a gente não podia nem rir, sorrir na Páscoa. Aquilo me chocou, sério, eu era muito pequenininha, quando eu vi meu pai falando aquilo. E eu pensei assim, nossa, que horror, não pode rir na Páscoa. Sabe, assim, analisando friamente, errado não. Por quê? Porque já que o ser humano, né, ele é assim, é 8 ou 80, então fica, já que não pode rir e vamos relembrar esse dia. Eu lembro que toda Páscoa, sessão da tarde, era filme da vida de Jesus. E eu adorava. Eu procuro esses filmes hoje, eu não acho. Eu queria que meu filho visse, só que assim, o tempo é outro, né? Por mais que eu fale, né? Não adianta, meu marido não segue, meu filho não. Ao ponto de ver filme de Jesus? Não, não quer. Até porque eu comecei a assistir, isso já tem um tempinho, quando lançou Paulo, o Apóstolo, no Netflix, eu assisti. Só que é muito pesado, é criança, né? Eu, na minha época, eu assistia, né? Eu era criança, era pesado, eu assistia. Mas começa com as pessoas sangrando nos postes, queimando, queimado, entendeu? As crianças hoje estão fracas, né? O fato é, as crianças hoje estão moles. Meu filho não aguentou ver. E eu deixei, sabe? Tá, então deixa. Mas não tem um filme mais, não tem essa coisa de você. Não tem. Páscoa virou um feriadão para você viajar e conseguir um pacote de viagens em conta, sabe? E, e vai sendo assim. Eu concordo com a E a Américo. verdade, Américo, Cris, meu assim, sonho seria comemorar uma Páscoa com. Não, não, a gente não é judeu, né? Mas os judeus, nisso, eles comemoram a grande Páscoa, Deus. assim, de tirar o chapéu, Surreal, né? sabe? O fato de limpar a casa, eles limpam a casa toda uma semana antes da Páscoa, eles limpam a casa toda. As comidas, tudo é simbólico, eles colocam lá os 3 pães, pão sem fermento, é lindo demais. Outra coisa. É, Mas eu acho que o que tá faltando é isso, Cris, a gente resgatar essas tradições, né? E assim, quando você foi falando lá desde o começo da primavera, eu falei, caramba, a gente tem que voltar a ritualizar da maneira correta a Páscoa, né? é, Ou pelo menos se aproximar, né? pois é. Enfim. Como? Como, Américo?
Vamos pensar, a gente vê. O que que a gente pode Não fazer? sei, Eu gente. acho, eu acho que, por exemplo, não precisa ser nem no período da Páscoa, tá? Mas só da gente tendo essas informações e conversar com alguém e passar, sabe? Sabe, essa de plantar sementinha, né? E vier, mas olha, tem um estudo tal, Jesus sofreu, e começar uma discussão dessa, não sei se é assim, porque eu, porque eu vejo assim, da minha família, o que eu posso fazer, eu acho totalmente inviável querer trazer a Páscoa, sabe, O pessoal perdeu a religiosidade, Cris, perdeu. entendeu? Sabe? Eu acho que é tão mecânico hoje, entendeu? Assim, sabe? Eles não têm Deus, parece, do coração. Sabe? Não, tá bem Deus estranho. é uma coisa tão distante para eles, entendeu? Sabe? Eu vejo isso dentro da minha própria família, às vezes, né? Porque assim, o pessoal acha que ir numa igreja é, sabe, tá fazendo alguma coisa. Mas eu entendo, entendeu? Que assim, ouvem as coisas, Cris, por ouvir. Você entendeu? É, Vão numa igreja por ir. Você entendeu? Então, o que que acontece na verdade? Eu acho que falta muito amor. Então, o pessoal fala de perdão, mas perdão, entendeu? Para mim, não é de boca para fora, né? O pessoal hoje, eu acho assim, fala de caridade, mas caridade para mim não é você ficar dando as coisas para os outros, tem nada a ver. você entendeu? Isso é Né? a coisa mais Você tem que fácil. dar o que você, exatamente, o teu interno, aquela coisa, né? Então, assim, eu sinto falta disso, entendeu? Então, assim, Mas de por ver, na quê? verdade, que assim, Falta interesse. Falta o interesse. exatamente. É. Tem coisas muito mais Olha, hoje interessantes no mesmo eu mundo. chamei pessoas, entendeu, para assistir hoje aqui. Não É. tem ninguém de quem chamei. Então, Você então, entendeu? tá aí. Eu fico pensando assim, ou eles não aguentam mais esse papinho de religião, Jesus morreu na cruz, sabe? Porque eu não sei. Porque assim, eu não ia vir aqui falar o óbvio, falar o que vocês sabem, sabe? Eu não. E eu também, assim, o meu papel não é também só trazer a parte transcendental e bonitinha que Jesus. Não, eu sou muito mais de trazer a realidade junto com transcender também, com um sutil. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que parar, enxergar os fatos como eles realmente são. E parar de colocar borboletinhas, enfeitar a Páscoa como se fosse um algo lindo. Não é. Então, eu sinceramente, nos tempos de hoje, eu não sei como implementar. É algo para a gente pensar, sabe? De repente eu encontre É, essa resposta ou uma solução de como eu vou trazer a Páscoa para minha família. Porque, por enquanto, é hoje, a isso. vida como está, eu não sei como. Mas eu tenho certeza, se eu começar a Muito rezar, a desafiador. pedir a Jesus, o caminho, as ideias, elas vão Direcionamentos surgir. virão. Vamos ver. É. É. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que na medida que você, especialmente no começo da aula, você foi falando, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer algumas coisas. Porque, assim, eu sei que muita gente é contra, mas, assim, pra mim, quando eu fazia isso, o valor simbólico da Páscoa ele se aproximava mais desses valores que Jesus transmitia, que era uma coisa que é uma tradição na religião católica, que também perdeu muito sentido, mas que a minha família fazia muito, que era o jejum, né? O meu pai, ele passava, acho que era 4 sextas-feiras sem comer carne. E ele jejuava nas sextas-feiras, e na Semana Santa todo mundo jejuava. E aí, eram por alguns instantes, a gente meio criança assim, mas a gente fazia aquele momento assim de oração e aí dava um pouco dessa conscientizada, a gente voltava a falar sobre o foco da Páscoa, que era Jesus, sabe? E assim, não é o ideal, não é, mas é isso eu acho que para mim, pelo menos, É já um que eu fui começo. criado dessa, é um começo, sabe? E aí é uma coisa que eu acho que eu quero resgatar a partir de agora, assim. É. Desculpa. É. Não, mas faça. Agora, uma coisa que eu fiquei sabendo até há pouco tempo, sei lá, um ano atrás, que católico, eu acho que eu fui católica a minha vida toda praticamente, hein? Católico não come carne na sexta-feira.
independentemente se é perto ou não da Páscoa, se é Páscoa ou não, católico não come carne na sexta. Católico Gente, fuleiro eu sou, viu? eu totalmente também. Porque eu não sabia também, não. Nunca ouvi falar. Não. Ouvi falar no Instagram de uma pessoa que eu sigo que é altamente católica, e uma vez fizeram uma pergunta para ela, ela falou: Mas olha só, católico não come carne na sexta. Eu falei: Gente, eu nunca Qualquer soube disso. sexta, Cris. Qualquer sexta, não come. Pra mim é novidade também, gente. É, tá vendo? Tá vendo? Bom, gente, eu vou. é, eu acho que se cada um de nós, pelo menos no dia da Páscoa, fizer a nossa oração, conversar com Jesus, sabe? Conversar, ouvir Jesus, eu acho que a gente está fazendo a nossa parte. Porque, olha, é, Também acho. a gente pode fazer mais, com certeza, tá? É. Mas por enquanto, se a gente não sabe o que fazer, pelo menos isso. Porque cabe a nós. O que é do outro a gente não pode forçar, né? A gente não pode forçar nossos filhos, a gente não pode forçar nossa família a querer participar, fazer, pensar como a gente pensa. A gente não pode. É como eu falei, depende do interesse de cada um. Então, assim, tem lá no grupo, a gente tem, sei lá, tinha 40 pessoas, acho que agora tem menos, tem o pessoal saindo do grupo, mas tem lá mais de 30 pessoas no grupo. É, se a gente não tira um tempo para a nossa espiritualidade, porque tem várias coisas acontecendo, né? Ah, não, porque é horário do almoço, é porque não sei o quê. Mas quando a gente quer a gente dá um jeito. Você vê a Sandra, ela falou assim: vou estar em trânsito, ela vai estar na rua, mas eu vou entrar. Porque ela quis, sabe? Então, assim, as pessoas dão um jeito delas. Então, eu falei lá no Instagram, hum, eu esqueci também, assim, eu sou péssima mas assim, enfim, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. É isso, né? Infelizmente. Mas a gente está aqui. E a minha missão está aqui para falar sobre isso e tentar reavivar essa chama da Páscoa nas nossas vidas, né? Então, assim, para a gente encerrar, só porque a Tati não assistiu essa aula, então eu só vou encerrar aqui terminando falando da crucificação, né? Que, assim, gente, o maior mensageiro de amor, ele foi flagelado nu, ele foi completamente humilhado nesse processo, mas ele levou o amor até as últimas consequências, né? E muitos mártires foram mortos, né? Depois Paulo, meu Deus, Saulo, É, Saulo, Saulo é eles o Paulo, é. não, oh meu Deus do céu, O João, o João, por exemplo, O queriam João crucificar ele igual foi. Jesus. Ele não Isso não, permitiu, ele mesmo. João foi não, crucificado. Pedro, Não, acho que Foi o João também, não. O João de não, cabeça para baixo. João foi o único que morreu de velhice, Ah, não. Foi o Tiago, Ah, não é, foi foi não, o Paulo, Cris? Lembra? não, foi o Pedro, foi o foi Pedro. Pedro, Nossa. de cabeça para Pedro, baixo, é. Paulo foi morto De em cabeça para Roma, lá baixo, é verdade. Foi o João, é. O João foi, que tinha, é verdade, não foi isso, não. Sabe Mas essa foi o professora Pedro. de E queriam Jesus? Ouvi se a crucificar gente ele, falar isso de igual ignorar. Jesus, ele não aceitou. Estevão, queria lembrar, eu estava Saulo, não. Estevão foi também, a Abigail, nossa, todo mundo Ah, sorrindo, sim. os Ah, você leu mártires que foi. Renúncia? Você leu o Ai, livro De- Renúncia? É não Depois maravilhoso, mas dos li. você sabe. 12 que a gente É, chutou. você sabe que eu trabalho agora nas férias, entendeu? Daqui eu dou aula na quinta-feira, Cris. O livro Renúncia é o livro de férias, entendeu? Ai, que E legal. eu fiz um resumo, aquela coisa lá, porque assim, como na primeira aula quando começar em agosto, a gente vai começar a comentar sobre. Então, se todo ano eu leio o livro, entendeu? Porque aí tem o Emmanuel, né? Que era da igreja de São Vicente. E aí, então assim, fica na cabeça, porque cada vez você aprende mais, entendeu? É. Então, aí quando a primeira aula de agosto, que vai ser na quinta-feira, eu que vou comentar um pouco, assim, entendeu? Ai, Mas que assim, legal. eu fiz um resumo e todo ano eu leio, porque quanto mais você lê, mais você entende, É. entendeu? Ai, Mas é esse um livro é livro. Oi, lindo. ô, Américo, se você puder, ler esse livro. É lindo. É É lindo demais. maravilhoso. Ele tem um Maravilhoso, é maravilhoso. aprendizado, A né? todos da Um obra de Emmanuel, aprendizado. gente. Todos de Emmanuel. é,
Bom, Mas o Renúncia é um livro que bate, né? Bom, é, tem os outros também é. que fala do É, Emmanuel também, Paulo né? Estevão foi bem forte para mim. Pô, esse é um livro que eu tenho até hoje, viu? Eu não dou, não vendo, não faço nada. Entendeu? É, é. Porque aí, como a gente trabalha as cartas de Paulo, né, nas aulas, entendeu? E tanto que amanhã eu vou dar aula sobre a segunda carta de Coríntios, entendeu? Do capítulo 8 ao 16. Vai ser eu amanhã, a felizarda, a dar aula. É. Vamos encerrar então aqui. Tem uma frase de Gibran que ele fala assim: a crucificação de Jesus durou algumas horas, mas eu serei crucificado eternamente, né? E o que que é tá aí? Por que que a crucificação de Jesus bate de frente com a nossa consciência, né? Por quê? Porque ela bate de frente com a nossa preguiça, com a nossa falta de compromisso, né? Com essa, com a nossa moleza, A nossa falta de fé, né, Cris? nossa falta de fé. Isso aí é um golpe no nosso ego. E Jesus, a gente não pode esquecer, ele é o empreendedor, ele é o patrocinador do projeto Nova Terra. Ele acredita na gente, ele fez isso tudo porque ele acreditava na humanidade, ele acredita na humanidade, né? E, assim, a gente não pode duvidar do poder de Jesus, né? A gente não pode duvidar do que ele é capaz. Então, é, é isso mesmo, Américo. É a nossa fé. A crucificação de Jesus bate de frente com a nossa fé. A gente vê o quanto a gente não. Nossa fé ainda é menor que um grão de mostarda, a gente não chegou nem no grãozinho da mostarda ainda. É, nossa, Olha, mas se serve de consolo, eu tenho fé na gente. Estamos quatro aqui, né, não, Dinará? Até mais tarde. E assim, eu tô muito impactado com a aula de hoje, assim, sabe? Eu acho que eu tava sentindo muita falta, Cris. é, Sabe? De verdade. E me faz muito bem. Nossa, assim, eu sei que às vezes é triste, né? Todo o esforço que você faz e às vezes não aparece a quantidade de pessoas que deveria, né? Mas eu tô saindo dessa aula muito, muito feliz mesmo, assim, porque eu saio melhor do que eu entrei. Eu acho que que bom. é isso, assim, Acho que sabe? todos nós, né? É. É. E está decidido. A gente vai começar nossos estudos lá no dia 1º, dia 30 para vocês. Falando de Jesus. Jesus, à luz da consciência 2. É isso que o mundo precisa. Vamos embora, que quando eu falo de Jesus, meus olhos enchem sabe, de água, assim, É, o brilho no olho. vamos, Porque vamos. é cada tapa, assim, de luva que dá, assim, acho que dá uma chacoalhada na gente, sabe, É. assim. É, E eu tô e, precisando disso também, sabe? Eu tô precisando. Eu vivo aqui no mundo cor-de-rosa, né, gente? Acho que tudo é lindo, maravilhoso. Eu não sei nem o que acontece no mundo. Eu não sei até que ponto é necessário eu saber também, tá? Mas é complicado. Eu sinto que eu também não contribuo. Não, assim, eu quero contribuir mais, porque eu acho que contribuindo bem só com meus pensamentos, eu tô contribuindo bem, sabe? É, tô fazendo a minha parte, cuidando da minha família, cuidando de mim. Eu acho que isso que Jesus quer também. Mas eu sinto a necessidade de fazer mais. A minha alma necessita fazer mais, sabe? Não necessariamente de vocês necessita, entendeu? Mas a minha necessita. Então, às vezes, quando eu venho com essas ideias, com essas aulas que, puxa, me transformaram e que eu acho assim, meu Deus do céu, que coisa incrível. As pessoas precisam saber. E realmente, América, não é questão financeira, não. Eu fico assim, poxa, podia ter mais gente. Tanta gente está sabendo que a gente está aqui falando sobre isso e não está. Aí eu fico meio assim, e aí, o que que vai ser dessa humanidade? Eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos lá, a gente vai ser o ponto de luz na Terra. Já A gente somos, já fica triste, somos. Cris, porque assim, poxa, olha, mais do que eu entendo ouvir essas coisas, entendeu? Então, assim, eu até entendo daí da Nova Zelândia, que eu nem comentei nada com o pessoal aí, Paty, por exemplo, entendeu? Por causa do horário, aquela, né? Essas coisas. Mas Ah, assim, é.
Mas aqui, a minha família, amigos, entendeu? Que às vezes, quando eu tava na Nova Zelândia, era um tal de me encher o saco, sabe? Sabe? Pô, eu falei aquilo que eu falei. Enquanto eu tava aí, eu fui viver mesmo, na verdade, você entendeu? Né? Eu larguei um pouco as coisas aqui, né? E aí o que acontece? Então, você era uma encheção de saco. Falei, mas você não voltou ainda? Você não, sabe? Sabe? Eu falei, meu Deus do céu. E nessa hora que a gente pede para pessoa, assim, entendeu? Que é bom para eles, para o conhecimento, para o aprendizado deles, não tá nem aí. Então, sim, sabe? É fácil você ficar pedindo, é aquela coisa assim, é caridade. É por isso que eu entendo que não é caridade, não é coisa só material. Sabe? Tem material, sim, mas, né, na verdade é uma questão espiritual. E aí o pessoal, entendeu? Então, assim, eu acho que o que nós fizemos, entendeu? Eu passei pro pessoal, foi uma caridade. E a pessoa está recusando, sabe? Então, assim, é complicado lidar com o ser humano, principalmente hoje Muito. em E eu dia. fico pensando, eu fico pensando assim, Dinara, eu sei, gente, que essa aula de hoje me fez muitas reflexões. Mas assim, frustração maior, Jesus sentiu, ele era o mestre. Quantas vezes ele falou e ele repetia para os próprios discípulos e eles, os próprios discípulos, cometiam deslizes, né? Então, assim, e fora a presença de Jesus, né, Odinara? Eu fico pensando assim, pensa aí, você viver na mesma época que ele, você vê aquele homem falar e ainda assim você não crê nele, né? Então, assim, eu sei que é difícil, mas assim, aqui a gente está num momento, numa época, há 2000 anos depois, com com um contexto, né, social muito diferente. Então, assim, serão poucos que a gente vai conversar, serão poucos que vai querer estar aqui, serão poucos que vai para sua aula lá e vai entender o que você está realmente dizendo, sabe? Eu sei que é difícil para a gente, porque parte nossa a gente quer que as pessoas enxerguem, ela quer como é que ela não está buscando isso para a vida dela? Mas eu entendo também que assim, vai no tempo de cada um, no nível de Isso, consciência, cada um tem o seu tempo, né? né? Tem o seu tempo. Essas A gente pessoas tem que vai chegar para respeitar. elas em algum momento. Eu acho É, que talvez, quem sabe, de ignorar, em outras vidas, fomos nós, essas pessoas exato. que não chamavam a gente não ia para aula. E aí, Cris foi a mais rebelde. Deus falou assim: não, na próxima você vai ensinar, para você ver como é que é. E aqui É. estamos nós, no nosso tempo, dando esse valor, né, Sim, para esse eu momento, entendo, né? né? A gente não pode nem tá julgando, né, Américo? Você É, entendeu? Essa questão. Mas a gente que entende, que vê, né, o outro lado, aquela coisa lá, a pessoa tá precisando, né? A gente sabe disso, então a gente tá de uma maneira, entendeu? Encaminhando para eles. E eles não querem. não querem, não Não querem. quero, entendeu? Então, eu entendo que não chegou a hora, mas, meu Deus, é difícil, né? Dá vontade de abrir a cabecinha, entendeu? Ah, você Mas precisa. aí Entendeu? Mas olha só, nem Jesus fez isso com a gente. Sim, é verdade. Aí, É. olha só, a gente tem tanto para Era isso que eu queria dizer. tudo na vida, tudo na vida. É só pensar o que Jesus faria. Pa- Exatamente. E ele continuou A falando, resposta está continuou aí. insistindo, sabe? E a gente ainda está É, lá. Não, porque tem que assistir a aula. Não, porque como é que pode? A pessoa está lá no fundo do é. poço, pede ajuda e aí você estende a mão, ela não pega. Caramba! É. Ah, Jesus está rindo aí, né? Tá rindo da gente, assim, ah, coitados, eles não entenderam nada. Com Gente, certeza. ó, eu queria ficar aqui mais tempo com vocês, mas vocês acreditam? Gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo, sabe? Principalmente por estarem interessados, vocês me orgulham. É isso aí. Ah, Cris, dá um que abraço na Nath maravilha, no meu muito bom. lugar. Pode deixar que eu dou. E Eu não olha, a gente conheço a se Nath, mas manda um abraço pra Nath manda. também. Pode deixar. Ah, você não viu a Nath mais cedo, ela abriu e estava com o nenenzinho dela. É. Então tá, gente. Olha, se conectem então. É, rezem agora à noite antes de dormir, conversa com Jesus, conversa mesmo como um amigo. Fala, nossa, Jesus, eu relembrei tudo que você viveu. E pede orientação, né? A gente precisa de orientação, tá bom? Tá joia, Precisa Cris. sim. Então, ó, feliz Tá Páscoa para joia, vocês. gente. Ah, e olha só. Próximo encontro é quando, Ai, meu gente? Deus do céu.
Não, é no dia 30, 30 de Dia abril. 30, pronto. Mas Se você 30 é precisa mandar o quarta, link é para 30. nós, né, Cris? Ah, sim, vou mandar. Ah, tá, eu mando, mando. Olha só, Ah, gente, vai lá no grupo, faz uma mensagenzinha, assim, tipo, maravilhosa, vocês perderam. Tô brincando, nem faz isso não, vamos atiçar a raiva, nem o ódio Vai na Páscoa. deixar. Mas não. coloca lá, gente, foi produtivo, eu tô saindo melhor, como você falou, entendeu, Américo? Pode deixar. Tira uma foto aí, gente, pra gente colocar lá no grupo. Meu cabelo Ah, tá horrível, mas vou tá encerrar tudo aqui certo. o,